A boa notícia é que você está aprendendo definitivamente a via da glicólise. A má notícia é que essa aula está cheia de spoiler de Game of Thrones. Sejam bem-vindos ao Herbologia e Poções, este canal do YouTube que mistura ciência e arte, que são duas coisas que nunca deveriam ter se afastado uma da outra, e tá aí Leonardo da Vinci para provar isso pra gente. E a nossa meta aqui é sempre ajudar você nos estudos da faculdade, do ensino médio, do ensino fundamental, acho que não, porque não tratamos de assunto, mas tudo bem, estudando, meu filho, venha pra cá que a gente ajuda você. Se você acompanhou a última aula, você sabe que a gente está estudando a via chamada glicólise. Se você não acompanhou a última aula e caiu aqui de paraquedas, pega o link aqui na descrição e assiste lá o primeiro vídeo. A gente já passou por 5 reações químicas que integram a fase preparatória e a partir de agora a gente vai ver mais 5 reações, mas dessa vez sobre a fase de pagamento. Só para dar uma resumida para você lembrar do que a gente está falando, a via glicolítica é dividida em 2 etapas, uma fase de preparação, uma fase de pagamento. A fase preparatória, ou fase de preparação, tem 5 reações químicas. Nessas reações químicas, a gente gasta ATP para ir fazendo as reações químicas e terminamos com 2 moléculas, chamadas de gliceraldeído 3-fosfato. A partir de agora, tudo que se passar nas reações químicas que vocês vão enxergar está acontecendo em paralelo, porque são 2 moléculas que seguem lado a lado fazendo as reações. Vamos conhecer então a 6ª reação química da via glicolítica. Nessa reação química, a primeira etapa da fase de pagamento é oxidar o gliceraldeído, transformando ele numa molécula denominada de 1,3-bifosfoglicerato. A enzima responsável por essa reação se chama gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. E olha que interessante, uma casa nova que até então não apareceu. A casa das desidrogenases vai ser uma casa importantíssima, sobretudo no ciclo de Krebs, tá? Não tira isso da memória não. E eu quero apresentar para vocês o lema delas. Vamos lá. O lema dessa casa, na verdade, é a riqueza energética em aceptores de hidrogênio. E é uma casa muito rica, que tem dinheiro energético pra caceta. Então eu trouxe os Lannister, que sempre pagam suas dívidas, não é mesmo? Né? Para fazer o papel dessas enzimas. Você deve estar se questionando ou puxando aí na memória o que é um aceptor de hidrogênio. São moléculas que, quando têm energia, recebem um hidrogênio. Dá exemplos disso para vocês. Uma molécula de NAD, quando ganha um hidrogênio, vira uma molécula de NADH. Ou seja, ela é um aceptor de hidrogênio. Aceptor seria uma palavra, aquele que recebe alguma coisa. Belezinha? A gente já viu aceptores de hidrogênio num vídeo de introdução ao metabolismo mágico. Qualquer coisa, pega link na descrição e assiste depois para você relembrar o que eu estou falando. O personagem que vai desempenhar para a gente o papel de gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, que é a enzima que faz essa reação, é o pai do Tyrion, pai da Cersei e por aí vai, né? Que é este cidadão aí sentado no trono de ferro, tá? Se ele tá vivo, se ele tá morto, é bom você dar uma maratonada em Game of Thrones para descobrir isso, beleza? Olha a reação química acontecendo aqui, que interessante, e olha a mão do rei apontando pro aceptor de hidrogênio, olha que legal. A gente tem o gliceraldeído 3-fosfato, aqui muita coisa acontece, vamos lá, por partes. Primeiro, a gente vai ter a retirada de um hidrogênio, e retirada, né, desse hidrogênio que vai passar para a mão do NAD fazendo o NADH. Primeira coisa. A gente vai ter a entrada aí de um fosfato inorgânico que vai ocupar a posição do hidrogênio. Então fica de olho naquele Hzinho ali, naquele carbono que foi removido, adentrou o fosfato inorgânico nele e com isso a gente fez a molécula de 1,3-bifosfoglicerato. Você fala assim, professor, mas o que caracteriza a função da desidrogenase? Foca no aceptor de hidrogênio, tudo bem? Acaba que é uma enzima grande, né? A gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. É uma enzima que atua fazendo uma reação bem complexa, ela acrescenta o fosfato, mas o foco das desidrogenases, sobretudo, é atuar em reação química que tem aceptor de hidrogênio. Seja ele NADH, seja ele FADH2,
ou até mesmo na de pH, que é uma molécula que a gente vai estudar mais à frente. Então foca nisso para nunca mais se esquecer que se aparecer uma desidrogenase, automaticamente tem um aceptor de hidrogênio na reação química. Vamos conhecer então a sétima reação química. A enzima fosfoglicerato quinase transfere um grupo aí de fosfato que tem muita energia do grupo carboxil da molécula 1,3-bifosfoglicerato para um ADP. Bem, um ADP, quando ganha um fosfato, ele vai se transformar em, se ele tinha 2 fosfatos e ganha um terceiro, ele volta a ser ATP. E a gente confecciona uma molécula de 3-fosfoglicerato. Se você reparar, tá vindo aí de novo uma casa que vocês já conhecem, que se chama Casa das Quinases. E ela tem ela tem um lema chamado de ATP em nossas mãos, porque o inverno tá chegando. Então vem o fosfoglicerato quinase aí para executar. Repara que ele não é nenhum integrante anterior, ele só pertence à família das quinases. Lá na fase preparatória a gente até teve enzimas quinase, mas não é essa enzima propriamente dita, tá? Essa aqui é uma outra, só tem o mesmo sobrenome, beleza? Olha a reação química que interessante. Tá vendo aquele fosfatinho que tá ali em cima, que o Lehninger grafou de cor de rosa pra gente? Então, é esse fosfato que vai ser transferido pela ação desta quinase para o ADP. Com isso, olha a reação química, usa magnésio como cofator e no final a gente confecciona, por um lado, uma molécula de ATP e por outro lado, a molécula de 3-fosfoglicerato. É muito importante dizer para você que o que a gente está vendo na tela é a formação de um ATP. Mas você não pode se esquecer que a gente começa a fase de pagamento com 2 gliceraldeídos, então tudo que acontece, sexta reação, sétima reação, oitava reação, nona reação, décima, é sempre em conjunto, é sempre em duplinha. Então depois a gente vai analisar que o saldo total são 2 moléculas de ATP, mas é por isso, tá bom? É porque não tem só uma reação química dessa acontecendo, tem 2 reações químicas. Vamos então conhecer o script da 8ª reação química da via glicolítica. Nessa reação química, que é a 8ª, haverá a troca de 2 grupos. Um grupo que tem fosfato e o outro grupo que tem hidroxila. Então haverá a troca desses 2 grupos, formando uma molécula nova, chamada de 2-fosfoglicerato, num processo que acontece com a ajuda da fosfoglicerato mutase. Aí ó, mais uma vez uma família que até agora você não conheceu. Essa família costuma deixar um pouco de dúvida com os meus alunos, então vou aproveitar esse momento para esclarecer isso com vocês. A casa das mutase ela vai ter uma atuação um pouco parecida com a casa das isomerases. E eu vou usar aqui um exemplo de família medieval para você entender. Vou pegar o meu sobrenome, por exemplo, que é Carvalho, e imagine que lá na Idade Média, ou lá mesmo no ambiente de Game of Thrones, tínhamos a Casa dos Carvalhos. Então a gente tinha Helder Carvalho, Alessandra Carvalho, estou pegando o nome dos meus irmãos. Daí um belo dia, dentro de uma família, como acontece com toda a família, existe uma dissidência, né? Há uma briga e há uma ruptura. E daí ficam os carvalhos brancos e os carvalhos marrons, ou seja, aquilo que integrava uma única família se divide e passa a integrar 2 famílias diferentes. Ambos são carvalhos, só que agora com especificidades distintas. Isso acontece muito com a bioquímica. Por exemplo, há um tempo atrás a gente tinha uma grande família chamada isomerase, ou seja, uma família que fazia isômeros. E vocês já viram isomerases aí nas reações e em outras aulas. Dessa família, que a bioquímica percebeu que ela ficava trocando pedaços da molécula de posição, eles começaram a reparar que tinha um grupo específico que, por exemplo, fazia sempre modificação envolvendo o grupo de fosfato. Ou seja, era uma isomerase, mas que só fazia um perfil de reação específico. Então os bioquímicos acharam por bem dividir e fazer uma dissidência, né? Dividir a família das isomerases. Lá na bioquímica a gente diz que a mutase pertence ao grande grupo das isomerases, ou seja, elas têm funcionalidades que são em comum. Ambas vão mexer no corpo da molécula. Qual a diferença, professor? Isomerases mexem em tudo. Faz aquela bagunça no corpo da molécula. Lembra, sempre não acrescentando nem tirando nada, apenas mudando de posição. As mutases vão focar sobretudo no grupo de fosfato. Então ela pega um trecho único, ela toca num pedaço único da molécula e realoca ele de posição, tá?
Eu, particularmente, com os meus alunos que estão começando na universidade, eu não faço questões que envolvam isomerases e mutases, porque eu acho que o foco aí seria fazer uma grande confusão na cabeça deles e amamos os alunos, não queremos isso. Tá? Não sei em que nível da bioquímica que você está, ou se o seu professor vai puxar e vai apertar um pouco mais a matéria. Então lembra que isomerases e mutases têm atuações parecidas. Qualquer coisa, busca o Bioquímica do Lehninger, ou então a Bioquímica da Anita Marzocco, ou qualquer outro bom livro de bioquímica que você vai poder entender a diferença dessas duas famílias distintas. Ó, quem eu trouxe para simbolizar os Martell lá de Game of Thrones, e aqui na nossa aula as mutases. Eu trouxe esse personagem maravilhoso que morreu, teve uma das mortes mais assustadoras de Game of Thrones, mas que, né, não vamos contar aqui como foi, porque não estamos no horário ainda que podemos falar sobre atrocidades, tudo bem? E o nosso canal é Friend Family, Family Friend, ou qualquer coisa desse tipo. Olha que interessante, aí na 8ª reação, reparem duas setas, presença do magnésio como cofator, nada entrou e nada saiu. Tá vendo que interessante? Olha, o grupo de fosfato ele sai de um carbono e pula para o outro. Tá vendo que ele estava na pontinha e agora ele vai para o meio da molécula. Então, se estava realocado no terceiro carbono, o que era 3-fosfoglicerato passa a se tornar então 2-fosfoglicerato. Viu como só mudou de posição? Viu como não acrescentou e nem retirou nada? Só mexeu e mudou de lugar. Uma característica de mutase também, tá bom? Próxima reação, 9ª, tá quase chegando no final, aguenta aí. Na 9ª reação dessa fase de pagamento, a gente vai desidratar a molécula de 2-fosfoglicerato e transformar ela numa nova chamada de fosfoenolpiruvato, por ação de uma enzima chamada enolase. Se vai ter desidratação, significa que removeremos uma molécula de água. Simples assim. A gente vai trazer agora uma nova casa que se chama enolase, para vocês conhecerem. É uma casa que manipula água. Então, eu trouxe aqui esse lema chamado de retirada de água para nossas famílias. Sim, porque a enolase, nessa reação química, ela vai remover a água. Ela não vai fazer nada além disso, tá bom? Futuramente, gente, vocês vão conhecer outras famílias de enzimas que também manipulam água, mas isso é para o futuro. Aqui na via glicolítica, a enzima que tem essa habilidade se chama enolase. Vamos conhecer então o nome, né? A cara, na verdade, dessa enzima. Eu peguei esse personagem aí, que inclusive em Game of Thrones ele é um personagem que meio, né, secundário, mas então ele tá lá, né? Ele não é um personagem muito importante dessa família aí, mas tudo bem. Olha que interessante, viu como o Lehninger é didático, apesar de ser um livro denso e profundo, ele sinaliza pra gente de cor-de-rosa exatamente os átomos e aí as porções da molécula de 2-fosfoglicerato que são removidas para a gente confeccionar o fosfoenolpiruvato. Se a gente tirou 2 hidrogênios e 1 oxigênio, a gente removeu um H2O. Por isso, a reação química é de desidratação. Tá beleza? Vamos então caminhar para a 10ª e última reação química da via glicolítica. Ou seja, você já está finalizando o conteúdo, está aprendendo a matéria e vai ser muito fácil depois fazer uma conclusão disso tudo. Partiu 10ª reação. Na 10ª reação, que é o último passo para a via da glicólise, a piruvato quinase vai fazer uma transferência de um grupo que tem esse fosfato do fosfoenolpiruvato e vai entregar ele para uma molécula de ADP. Com isso, forma-se mais uma vez moléculas de ATP. E o produto final da glicólise é o piruvato. Olha que interessante, mais uma quinase. Viu como tem quinase atuando aí na via glicolítica? Só que dessa vez a gente vai produzir também ATP. A enzima responsável, como eu falei para vocês, é a piruvato quinase. Eu trouxe ele, que é um grande representante de Game of Thrones, sobretudo lá no final da primeira temporada, o Ned Stark, para ele simbolizar para a gente a piruvato quinase, que é essa enzima tão importante no processo. Olha a reação química, a mão do rei aponta aí que a piruvato quinase precisa de 2 cofatores para funcionar. Então a gente precisa de magnésio e também precisa de potássio para ela poder funcionar direitinho. O grupo fosfato, que estava ali naquele segundo carbono, ó, pula para a mão do ADP, esse ADP se torna ATP, como vocês podem ver aí embaixo, e com isso a gente confecciona, sim, a molécula de piruvato.
Quantos piruvatos, professor? 1. Não, criatura, porque na via glicolítica você começa com uma glicose, mas termina com 2 piruvatos. Isso é importante. A partir da sexta reação, tudo está acontecendo de maneira duplicada. E com isso, finalmente, chegamos ao final da via glicolítica e agora a gente está apto para fazer algumas considerações e uma grande revisão final dessa via metabólica. O que a gente pode refletir de importante e que é bem legal que você leve aí na sua mente, aprenda direitinho sobre a via glicolítica? Vamos conferir. Primeira coisa, a via da glicólise é dividida em 2 fases, fase preparatória e fase de pagamento. Cada uma delas possui 5 reações químicas. Na fase preparatória, houve gasto de 2 moléculas de ATP. Gasto na primeira reação química e gasto na terceira reação química. Lembra que ao longo da aula, ao longo dessas aulas de via glicolítica, eu posicionei mulheres da família das quinase nessa etapa, gastando. Futuramente apareceram homens produzindo, tá? Eu fiz essa distinção só mesmo para ser mais didático para que vocês aprendessem. Na fase de pagamento, mais uma vez, aparecem para a gente energias. A mão do rei está apontando aí energias. ATPs aparecem na 7ª e ATPs aparecem na 10ª reação. E o NADH, que é um aceptor de hidrogênio muito importante, porque futuramente a gente pode trocar ele por ATP, também aparece aí, só que localizado na 6ª reação química. Chama a atenção também que nesse esquema do Leninger a gente está vendo o número 2, porque lembra, mais uma vez, a gente começa com uma molécula de glicose que se fraciona em 2 gliceraldeídos e a partir da sexta tudo começa a se duplicar. Então por isso que o Leninger apresenta aí sempre 2 moléculas. No total a gente observa que a gente produziu bastante ATP e ainda produzimos 2 NADHs, né? Ou seja, já tem um saldo positivo aí que a gente já consegue observar. Outras considerações importantes que a gente pode fazer sobre a via glicolítica, primeiro, é que a molécula que inicia essa via se chama glicose e a molécula que finaliza a via se chama piruvato. A gente aprendeu também que ela tem 2 fases, sabe que a fase preparatória usou, gastou, consumiu energia. Então a gente sinaliza aí menos 2 ATPs, que foi exatamente o que a gente gastou. Na fase de pagamento, o próprio nome sugere, a gente vai pagar o que a gente usou. Então a gente vai produzir energia. Agora vamos somar para ver quanto foi. A gente produziu um total de 4 ATPs, produzimos um total de 2 NADHs, então um saldo final, fazendo esse balanço energético, a gente fica com 2 de saldo positivo de ATP e mais 2 moléculas de NADH. Você, poxa, professor, mas eu produzi 4, por que eu estou com 2? Porque, teoricamente, você está pagando aquelas 2 que você gastou lá na fase de preparação. Eu gosto também de pontuar com os alunos, porque a gente não tem tempo de ficar e nem memória para ficar decorando todos os nomes dessas moléculas, isso confunde. Então, uma maneira bacaninha da gente se lembrar, eu acho, é pensar nas extremidades. Se numa ponta a gente tem glicose, na outra ponta da via a gente tem o piruvato. Avançando um pouquinho mais, quem que mora no meio? Se a primeira molécula é a glicose, a molécula do meio, que está ali posicionada na 5ª reação, é o gliceraldeído 3-fosfato. Então, nesse esquema, você observa que a fase preparatória começa com a glicose e vai até o gliceraldeído 3-fosfato. A fase de pagamento vai iniciar com o gliceraldeído 3-fosfato e vai até o final com a molécula de piruvato, tá? Como que a gente pode fazer então, professor, para guardar todos os nomes dessas enzimas? Sinceramente, que é uma dica para você levar para a vida, e eu acho que eu tive esse cuidado de fazer essa boa analogia das famílias de Game of Thrones com as enzimas, foca na família. Pensa assim, existe uma lógica na bioquímica que diz o seguinte, o nome da família é o perfil, significa basicamente o perfil de reação. Por exemplo, se eu me chamo quinase, a minha reação conterá ATP. Se eu me chamo desidrogenase, a minha reação vai conter um aceptor de hidrogênio. Então o sobrenome ele reflete o perfil da reação. Mas uma enzima não tem só sobrenome, né? Uma enzima também tem nome. Exatamente.
o nome da enzima geralmente está associado ao local ou à molécula que ela encosta, de alguma maneira, seja na entrada ou ali na saída da reação. Por exemplo, uma molécula piruvato quinase, uma enzima, né, chamada de piruvato quinase, o que eu posso deduzir dela? Bem, se ela tem o sobrenome quinase, certamente ela participa de uma reação que tem ATP. Se ela se chama piruvato, é que em algum momento ela está próxima de uma molécula, está encostando numa molécula chamada de piruvato. Se você associar essa lógica, já é muita coisa e isso já te ajuda bastante. Futuramente você pode estar estudando o metabolismo, sei lá, dos cogumelos alucinógenos do Himalaia. Apareceu uma desidrogenase, apareceu uma hidratase, apareceu uma quinase, você já sabe o que esperar da reação. Isso ajuda muito. Então, observa, analisa a via metabólica da glicólise, sempre observando os perfis da reação. Pô, não está entrando, não está saindo? Certamente é uma isomerase. E isso te ajuda a marcar alguma opção que o seu professor, por exemplo, venha te dar durante a prova. Tudo bem? Foca nas famílias, observa o padrão e os lemas de cada família, que isso vai te ajudar e eu garanto. Bioquímica parece ser uma coisa complicada, mas quando a gente joga um pouco de arte, facilita demais. Eu hoje estou aqui finalizando a aula de glicólise, que é a segunda parte, ainda no universo de Game of Thrones, né? E vou usar ele também para algumas aulas a seguir. Se você está gostando, está curtindo o canal, lembra sempre de dar o joinha, dar like aqui no vídeo. E se está curtindo mesmo, aproveita para compartilhar aí para aquele seu amigo que tem dificuldade, aquela sua amiga que não gosta muito de bioquímica. A nossa vida é feita de bioquímica, bioquímica é uma coisa mágica e a gente precisa entender a importância dela para a vida, tá? Continua aqui comigo no canal e nas próximas videoaulas a gente vai explorar mais do universo de Game of Thrones. Até a próxima. Valeu!